Olá, meus irmãos, saudações em Cristo. Eu sou o pastor Josué Soares. Nós estamos aqui para o nosso momento de reflexão, falando sobre um texto bíblico que para nós é muito importante nos dias de hoje. Eu quero deixar para a meditação dos meus amados lá Ezequiel capítulo 3, versículos 18 e o versículos 19, que diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Eu quero rapidamente, dentro desta palavra, destacar aos meus irmãos, não é? A importância de nós, como homens de Deus, sermos um atalaia. O versículo 17, que agora eu vou citar, que vem antes desses que eu acabei de ler, ele diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Eu quero, portanto, dizer aos meus irmãos qual é a função de um atalaia. No texto bíblico, nós vamos perceber que o atalaia, ele ocupa uma posição, a função de alertar, de advertir, e justamente sobre o perigo ou a aproximação de alguém trazendo uma mensagem àquela cidade. Geralmente o atalaia ele ficava numa torre ou próximo ao muro, que podia ver as pessoas ou o mensageiro ou alguma situação de alerta que estivesse relacionado de encontro à cidade. E eu quero, dentro desta palavra, destacar o seguinte: a importância do atalaia, à luz das Escrituras, ele vem nos despertar, justamente nesses últimos dias, a seguinte verdade. Primeiro, o atalaia, ele precisa estar na torre para ter o seu valor. Não podemos ser um atalaia fora da torre, ou seja, da funcionalidade. Segundo, eu quero destacar ainda que o atalaia é a função de avisar, portanto, então ele precisa verberar. O atalaia, ele precisa gritar, ele precisa falar. Não existe atalaia mudo e não existe atalaia fora da torre. Então, primeiro ponto, eu tenho que estar na torre de vigia. Segundo, eu preciso verberar. Terceiro, eu preciso, nesse caso, como atalaia, avistar. Eu preciso ter a visão adequada para perceber qual é aquela pessoa que vem diante de nós. E eu quero, nesta palavra, destacar aos meus irmãos que justamente se faz necessário nesses últimos dias compreender que o atalaia, ele não se preocupa com o tipo de mensagem com que ele vai entregar. Primeiro porque quando ele visualiza alguém do perigo, ele entrega do jeito que vem. Ele grita e ele verbera para aqueles que estão ouvindo se despertarem. Um outro ponto que é importante dentro dessa expressão é que o atalaia, ele não sai da função e ele não sai da ocupação. Ou seja, ele está preso àquela ocupação. E eu quero, dentro desta palavra, dizer que em nossos dias a igreja deve ocupar o papel de um atalaia, que observa de modo espiritual, falando, verberando contra o pecado e as injustiças. O atalaia, ele pode ser comparado a um pastor posto no alto da torre para vigiar o rebanho e dar o sinal de alarme contra o perigo. Podemos ainda observar que precisamos, como atalaia, resgatar a simplicidade do evangelho, do mensageiro, do professor da escola dominical, do pastor que ensina as suas ovelhas, porque também não dizer da própria noiva do Cordeiro e a nossa posição como servo do Deus vivo. É necessário resistirmos os dias maus e só podemos com oração, vigilância e temor a Deus. É importante considerarmos que se faz necessário estarmos na torre de vigia. Um teólogo chamado W. Coulson, que escreveu aquele livro Como Agora Viveremos,
ele destaca a seguinte expressão: mas se nós, os cristãos, vamos levar esta mensagem doadora de vida para o mundo, devemos primeiramente entendê-la e vivê-la. Ou seja, não posso, neste caso, pregar algo que eu não entendo e viver aquilo que de fato não compreendo. Mas Conson, ele vai dizer com muita propriedade que devemos primeiramente entender e vivê-la. A Igreja do Senhor, ela tem uma grande responsabilidade, a de avisar os não salvos em Cristo Jesus para que se convertam e recebam o perdão dos pecados. E uma das coisas que nós temos percebido nesses últimos dias, que muitas ou algumas igrejas, posso assim dizer, estão esquecendo a sua funcionalidade como organismo vivo de pregar a palavra a toda criatura. Parece-nos que alguns estão preocupados com o número da sua grandiosidade tribal, muito mais do que o serviço que deve ser prestado para o reino de Deus, sendo vidas convertidas e, de fato, uma vida transformada. Portanto, eu quero destacar ainda dentro desta rápida reflexão alguns pontos que nós precisamos destacar no contexto bíblico. Notemos na palavra de Deus que o atalaia ele fica sobre o muro para advertir a cidade sobre o perigo e a aproximação dos mensageiros. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 24, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 ao 20. Os profetas também eram chamados de atalaia ou vigias. Jeremias 6, 17, Oséias 9, 8. E nós temos uma mensagem que vai mostrar que precisamos estar na posição que Deus quer de nós. E a igreja precisa ocupar esta posição. O atalaia, ele deve ter um bom caráter. O atalaia, ele tem uma grande responsabilidade e ele precisa, portanto, ser este diferencial e não descer da torre de vigia. O atalaia, ele deve ter espiritualidade nesses últimos dias para contemplar e ver de fato aquilo que Deus quer do seu povo. O atalaia, ele não vende o seu ministério. O atalaia, ele se posiciona, ele está de forma adequada dentro daquilo que o Espírito de Deus lhe impulsiona. Ainda para destacar, Deus usa este atalaia no seu anonimato. Penso que nesses últimos dias precisamos perceber a busca da glória, da pregação, dos profetas, dos cantores, de líderes, e isso é um problema. É um problema porque a glória precisa ser de fato do Senhor. E Deus, ele usa, são os anônimos, para que a pregação, ela ocupe de fato a mensagem, ela vá de encontro à necessidade daquilo que Deus almeja falar. E na Bíblia nós vamos ver que Deus ele usa pessoas sem aparência. Lá em Isaías 53, versículo 2, o próprio Jesus chegou a mencionarmos sobre Jesus. Não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Jesus, um homem simples, e é ser demonstrado no texto do profeta Isaías. Portanto, sem reconhecimento muitas vezes humano, muitos não reconheceram Jesus como Messias. E é sempre bom lembrar que o verdadeiro reconhecimento vem de Deus. E terceiro, sem holofote, quem faz com que o nome venha a ser glorificado é o nome do Senhor. Deus te abençoe, pense nisso, fique na paz, um forte abraço.